Receiver Sansui, modelo G5700. Tem um vídeo aí no canal apresentando esse aparelho. 75 watts por canal. Aparelho de 1979. Para ele ter o som muito bom, né? O outro vídeo frisa muito isso. Esse aqui eu resolvi fazer um vídeo porque ele apresentou um problema interessante que no outro vídeo, por exemplo, eu não notei essa questão no aparelho que eu arrumei, né? Esse aqui estava com um som intermitente, principalmente no canal direito, e eu descobri alguns transistores, na verdade a maioria desses transistores aí que esquentam, que é a parte de potência do amplificador, né? Eles estavam com solda fria lá embaixo, principalmente o VAS, que são esses dois aqui e os dois ali no cantinho, que esquentam bastante, trabalham em torno de 45 graus esse transistor aí. Às vezes mais quente do que o dissipador de saída aqui. Então eu ressoldei vários pontos aqui nessa placa, alguns resistores também, tudo que esquenta estava apresentando uma certa fissura na solda, mas principalmente nesses transistores aqui, no lado direito, esse aqui o último, estava praticamente solto. Esse aqui, ó, tinha um pino praticamente solto. E era solda fria. O aparelho está íntegro, original, nunca foi mexido. Então eu tirei a solda velha, botei nova, limpei os terminais e refiz a soldagem de vários componentes aqui nessa placa. E troquei 10 capacitores, os capacitores eletrolíticos do circuito de amplificação e os do circuito de proteção que aciona esse relé. Os demais capacitores, que são esses Elna aqui e os dois da fonte, eu não mexi porque estão excelentes. Então vou mostrar aí um pouco desse serviço aqui, a gente falar sobre essa questão da solda fria, né, que é um dos problemas que a gente tem na eletrônica, e às vezes bota um aparelho como esse, novo, com tudo muito bem conservado, em pane. Então vamos ver o vídeo aí. Uma visão aqui pela lateral. Essa placa aqui é o rádio digital, o display digital do rádio. Esse aparelho tem um rádio analógico e um rádio digital, né? A sintonia é analógica, é manual, ó, aquele velho sistema, né? Mas tem aqui também um display ali que aparece a estação sintonizada, e é feito por essa placa aqui, ó. O resto do rádio é aqui embaixo, ali a potência, aqui os VUs, ó, e lá embaixo as placas onde tem o controle de tom, né, as chaves. Aqui embaixo tem uma placa que é a fonte do rádio, e aí o transformador, a chave seletora, ele tem 4 voltagens, ele feito para ser exportado para o mundo todo, né? Aqui por baixo, ó, aqui tem uma parte da fonte, uma fonte regulada, a placa de potência vista por baixo, o rádio ali, aqui o pré-de-fono, ó, essa plaquinha pendurada aqui, tem plug para tirar, para dar manutenção, facilita. Só com os transistores Elna, de excelente qualidade. Isso aqui eu não mexo. Excelente, ó. O transistor que funciona aqui também, já vi que não está entre os transistores críticos, de ruído, de problema. Então tá ok aqui o pré-de-fono. Foi uma das queixas do dono, que o pré-de-fono não estaria funcionando, mas na verdade eu acho que a pane aqui na placa central, ela, como é um problema intermitente, né, esse problema de solda fria, vai e vem, aquece, dá o contato, ou aquece e perde o contato, dependendo de como tá, né, o pino, pode ter enganado, né, o dono, e na hora deu esse problema, ele achou que era o pré-de-fono, mas o pré-de-fono tá intacto aqui. Excelente qualidade esse pré-de-fono da Sansui dessa época. Ele é muito bem construído ainda, né, nessa época. Aqui eu vou olhar essa placa também, porque esse transistor aqui está esquentando bastante. Vou verificar se é normal ele esquentar mais do que esse. E vou verificar a soldagem, porque tudo que esquenta nesse aparelho merece a gente olhar como está a solda, porque ele realmente dá a solda fria em pontos de bastante aquecimento. Então, os pontos críticos aqui nesse aparelho são esses dois transistores aqui no canto, ó, esse e esse. Esses dois aqui
Esse aqui é o 2SA850, eles esquentam bastante. É o circuito VAS, amplificador de voltagem do amplificador. Os drivers também, é bom ressoldar, mas esses aqui, especialmente, esse aqui estava praticamente solto, esse transistor canto aqui, ó. Quando eu mexi ele estava molinho e tinha uma perna praticamente desconectada. Então, quando você mexia nele, o som no canal direito ficava péssimo. Então ele estava realmente com uma solda fria forte. Esses resistores aqui, é bom ressoldar. Eu fui conferir agora, ó, vi que esse aqui, ó, ainda tá, aqui, ó, como é que ele tá bambo, ó, praticamente solto. Ó, isso é solda fria. Ó, os outros não tem essa, ficam bambo, ó, tão firmes, ó, tá vendo? Agora esse aqui, ó, tá completamente bambo, ó. Isso é solda fria lá embaixo. Então aqui, ó, vou mostrar os pontos onde eu vou ressoldar, né, ó. Aqui tem um driver, ó. Aqui, esses dois pontos aqui são o dissipador, que é soldado na placa, no terra. E aqui os 3 pinos do transistor, ó. Base, coletor e emissor. Aqui o outro, olha como tá essa solda aqui, uma bola, ó, uma esfera. Aqui na câmera não dá para ver, mas essa aqui, por exemplo, a solda tá fria nesses 2 pinos aqui. A câmera do celular não consegue ver, mas com a lupa, olho nu, a gente vê nitidamente. Esse canal aqui tá melhor a solda, ó, tá bem boa. Aqui é outro driver, ó, solda do dissipador e os 3 pinos do transistor. Aqui mesma coisa, solda do dissipador e aqui no meio os 3 pinos do transistor. Então eu vou tirar essa solda antiga aqui, botar um fluxo, tirar a solda antiga e ressoldar a pinagem dos drivers, que são esses 4 transistores que estão aqui atrás. O ponto mais crítico é aqui, ó, onde tem o 2SA850, que é o circuito de VAS do amplificador. Esses 3 pinos aqui e esses 3 estavam praticamente soltos. Mesma coisa no outro canal, ó. 3 aqui e 3 aqui. São os pontos mais críticos desse amplificador. Então você tem que tirar a solda velha e colocar uma nova. Os transistores são bons. Esse 2SA850 é um transistor de média, baixa para média potência, né? Mas ele tolera meio ampere, 500 miliamperes de corrente. Então ele esquenta muito, bastante. É o transistor que mais esquenta. Depois dos de saída, quando estão tocando forte, né? Porque tocando fraco também não esquenta. Então aqui foi a principal manutenção. Agora eu vou fazer aqui os drivers, que eu também notei que tem umas fissurinhas, principalmente nesse transistor aqui e nesse, ó, desse canal aqui. Testei aqui, tá ok. Isso aqui é a fonte do rádio. E esse circuito aqui é para gerar 2 voltagens, 5 volts e menos 13.
5 volts é nesse fio vermelho. Você regula aquele trimpote ali para dar os 5 volts certinho. E o menos 13 é nesse fio laranja aqui. Chequei, tá tudo ok. Ressoldei esses 2 transistores aqui, porque eles esquentam. Então, onde esquenta, eu fiz uma ressoldagem melhor. Então, serviço finalizado. 10 capacitores trocados no circuito de amplificação e na proteção no relé, sistema de relé. Inclusive um bipolar aqui que estava bem alterado. Esses capacitores normalmente têm o isolamento baixo, né, a voltagem baixa, então costumam dar alteração. Inclusive tem um Elna aqui que está alterado, ó. Por isso que eu troquei. Esses outros são da marca Nippon Chemicon. Não são tão bons quanto os Elna. Então a manutenção foi praticamente aí só nessa placa. Revi várias soldagens. Fiz também uma soldagem numa placa lá embaixo, que é a fonte do rádio. Vocês viram aí no vídeo. E o aparelho voltou aí, funcionando perfeitamente. O aparelho tem um som maravilhoso. Essa placa foi uma economia, né, para a indústria, botar tudo numa placa só. Mas ao mesmo tempo ela oferece uma grande vantagem, que é você ter pouca interferência e pouco fio, né? O sinal entra, a energia entra, é convertida aqui, acumulada ali, já distribuída para os transistores de saída, a entrada também na mesma placa. Então o pouco fio, principalmente o sinal, circula em pouco fio, menos fios, né, do que um amplificador antigo, mais antigo. Então já é uma concepção para reduzir o custo, mas melhora a qualidade também. Esse aparelho tem uma qualidade muito boa, que é a entrada com FET, né? Transistor de efeito de campo. Esse circuito integrado aqui e aquele ali são a entrada diferencial dele. Ele tem um duplo VAS e os drivers aqui e os transistores de potência nessa placa aqui, CIPA aqui. Bem montado, né? Uma montagem mais econômica, mas muito boa ainda, transformador compatível com a potência. O aparelho tem um som realmente muito bom. Vou colocar uma foto aí para mostrar essa questão da solda fria. Ó, tem 4 pontos aí. Esses 2 pinos de cima, você vê uma fissurazinha, um rachadozinho começando em volta do pino, ó. Já esse pino aqui da esquerda, ó, ele está totalmente ilhado já, ó. Tem uma bola, uma fissura completa em volta do pino. E isso aqui às vezes faz a total desconexão da corrente, da passagem de corrente aí. Parece que está soldado, que tem contato, mas a oxidação e o ar, a camada, né, que cria oca ali entre o pino e a solda, elimina o contato. E o problema costuma ser intermitente, porque com o aquecimento do aparelho, né, pode voltar o contato, ou o contrário, o mau contato pode aparecer quando aquece, com a dilatação, né, tanto do pino do transistor como da própria solda. Você começa a ter então a movimentação, e aí dá contato, perde contato. Então o verdadeiro inferno da eletrônica é a solda fria, porque ela espalha o problema pelo aparelho inteiro. Por isso que aqui, com muito cuidado, eu fui eliminando, ressoldei inclusive vários pontos que nem tinham solda fria, mas que eu vi que no futuro podiam sofrer com isso, para poder voltar aí a funcionar perfeitamente.